Deveres e qualificações dos ministros. Diz assim a Escritura Sagrada: foi por essa causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como, em cada cidade, constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Até aqui. Vamos orar? Senhor, nós exaltamos o Teu nome, porque é o Senhor quem conduz as nossas vidas em tudo aquilo que fazemos. Muitas vezes, Senhor, nós nem imaginamos o raio da ação do Senhor e o Senhor já tem preparado todas as coisas para o louvor da Tua glória. Da mesma forma, Senhor, é o Senhor quem instrui aos nossos corações com respeito ao bom andar da igreja. E o que nós queremos lhe pedir é que o Senhor nos dê o entendimento sobre como essa igreja deve andar e quais homens que o Senhor quer levantar sobre a igreja para liderá-la com amor, temor e tremor. E que nós, Senhor, como servos do Senhor, ensinados e instruídos pela palavra do Senhor, façamos as escolhas de acordo com aquilo que o Senhor mesmo tem estipulado para nós. É em Cristo que oramos. Amém e amém. Irmãos, liderança é algo muito sério em qualquer instância, em qualquer empreendimento. Quando nós falamos de igreja, então, a gente precisa entender que a liderança tem um aspecto ainda muito mais sério. Porque a liderança da igreja vai muito além de aspectos terrenos ou de aspectos administrativos, aspectos financeiros, aspectos prediais ou até mesmo aspectos legais, embora a liderança na igreja envolva tudo isso. Porque a igreja, ela se tornou uma instituição do Estado. Uma igreja, para funcionar, ela precisa de um CNPJ, ela precisa de um estatuto, ela precisa de uma constituição. A igreja, para funcionar, ela precisa seguir as leis de determinada nação, e cada uma das nações onde as igrejas estão implantadas tem o seu próprio código de leis. Eu lembro-me quando eu fui para a África há 12 anos atrás, visitar a igreja presbiteriana de Angola. Eu lembro que lá em Angola eles estavam com luta, porque pela lei angolana, eles precisavam ter pelo menos 50 mil membros para conseguir registrar a igreja como uma igreja ativa no estado. Se você não tivesse 50 mil membros, você não registrava, ou seja, você tinha uma espécie de autorização provisória por um período de tempo. Se naquele período de tempo você não alcançasse aquele número de membresia, você não poderia continuar com aquela denominação. Eram as leis daquele momento. Aqui no nosso Brasil, nós temos várias leis que são relacionadas à igreja, e a igreja precisa cumprir. Mas para além da liderança nesse nível administrativo, a liderança na igreja é uma liderança que tem responsabilidades e a profundidade que vai até a área da espiritualidade. E isso é maior do que todo outro tipo de liderança, porque a liderança da igreja, ela não está administrando um projeto humano, mas ela está administrando um projeto divino, que é a igreja do próprio Senhor. Foi Ele quem estabeleceu a igreja. Embora, infelizmente, nós precisemos atestar algo que eu li em um livro e que me chamou muita atenção e me deixou extremamente triste, que hoje, infelizmente, a dureza do coração do homem tem aberto mais igrejas do que a direção do Espírito de Deus, e é uma dura realidade. Hoje, muitas pessoas que abrem novas igrejas são pessoas que saíram dos seus ministérios antigos. Há poucos dias eu atendi a um pastor amigo, querido, que ele veio abrir o coração, e dentre as suas lutas ele estava me dizendo: olha, uma das pessoas que era líder lá na minha igreja, de repente começou a fazer uma reunião de oração particular, de repente arrebanhou 3, 4 irmãos para orar em particular, e hoje ele saiu da igreja e montou o seu ministério próprio, né? E mais uma vez eu me lembrei que a dureza do coração do homem tem aberto mais igrejas do que a direção do Espírito Santo de Deus. Daí a importância, irmãos, de nós termos uma liderança que se submeta ao Espírito Santo do Senhor, porque a liderança da igreja, ela é
espiritual. Nós já vimos que o nosso sistema de governo eclesiástico ele é derivado de um modelo apostólico, que os apóstolos estabeleceram para o funcionamento da igreja do Novo Testamento. Nós já vimos a primeira eleição lá em Atos, capítulo 6, dos versos 1 até o 7, quando os diáconos são levantados, e logo depois, capítulos um pouquinho para frente, capítulo 14 para frente, quando a igreja continuou se expandindo. Até interessante, por que elegeram diáconos primeiro, pastor? É importante que lembrarmos que a igreja estava em processo de expansão, e até naquele primeiro momento os apóstolos davam conta de abarcar todo o ensino e todo o cuidado da igreja, e já começou a haver uma dissensão naquele momento, onde as viúvas dos helenistas, ou dos gregos, ou dos gentios, por assim dizer, elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária em favor das viúvas dos hebreus. Então aqueles hebreus, as viúvas hebraicas recebiam em primeiro lugar a porção, e se sobrasse dava para as viúvas helenistas. E aí os apóstolos falaram, não é bom que aconteça dessa forma. Eles estavam ali na administração, eles se reuniram e decidiram levantar 7 homens, a gente viu ali de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, para que eles cuidassem dessas coisas. Por quê? Os apóstolos entendiam que sobre eles tinha uma responsabilidade muito grande, que era pregar a palavra do Senhor. Ele falou, nós não podemos agora deixar de nos preparar, deixar de pregar a palavra do Senhor para atender essas coisas. Então primeiro foram eleitos diáconos, porque os apóstolos estavam dando conta de toda a área doutrinária da igreja, mas a igreja estava em franca expansão. E a igreja se expandiu por territórios onde os apóstolos não conseguiam mais ficar. Eles até iam, por exemplo, Paulo, um grande plantador de igreja, ele ia, plantava a igreja. Estamos pregando uma série em Corinto, ele ficou 18 meses em Corinto, porém ele precisou ir embora. E ele precisou levantar líderes naquele lugar. Se você for ver depois em Atos capítulo 14, você vai perceber que a ordenança dos apóstolos é, a partir de agora vocês elejam presbíteros em cada lugar que vocês vão, para que esses presbíteros façam o trabalho doutrinário da igreja, ensinando a igreja doutrinariamente. Então, quando nós dizemos que somos presbiterianos, nós fazemos isso porque entendemos que a igreja nascida no Novo Testamento é uma igreja que se administrava assim, por um conselho, um colegiado de líderes presbíteros eleitos pela congregação para liderá-los em todos os sentidos. Na nossa igreja presbiteriana existem algumas funções muito claras sobre o presbiterato, né? Quais são essas atribuições que a igreja presbiteriana do Brasil traz sobre o presbítero? A nossa Constituição ela é muito clara sobre quais são as funções do presbítero no âmbito da denominação. E aqui eu quero pedir que você preste atenção, porque é algo que a gente não está muito acostumado a ver, que é aquilo que a nossa Constituição da igreja fala sobre o presbítero. Fala, nossa pastor, mas falar de Constituição no culto, sim, é importante você entender o que a denominação entende sobre a liderança, para que nós busquemos fundamento nas escrituras para essa liderança. Por que a denominação entende a liderança dessa forma? Na nossa Constituição, no artigo 8º, diz que o governo e a administração de uma igreja local competem ao conselho, que se compõe de pastor ou pastores e dos presbíteros. No artigo 25 da nossa Constituição, diz que a igreja exerce as suas funções na esfera da doutrina, governo e beneficência, mediante oficiais que se classificam em ministros do evangelho ou presbíteros docentes. O pastor é um presbítero encarregado pelo ensino da igreja. Presbíteros regentes, que também são pastores, que juntamente com o pastor trabalham com a administração da igreja, e os diáconos. Ainda no parágrafo 1º do artigo 25, diz, estes ofícios são permanentes. Uma vez que você é pastor, você é pastor. Uma vez que você é presbítero, você é presbítero. Uma vez que você é diácono, você é diácono. Mas o exercício desses ofícios é temporário. A cada 5 anos, a igreja escolhe se renova ou escolhe outros líderes para continuarem no lugar dessa pessoa que estava ali eleita. No artigo 50, diz que o presbítero regente é o representante imediato do povo, por este eleito e ordenado pelo conselho para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja a que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso for eleito ou designado. Então o presbítero é aquele que é eleito pelo povo, representa o povo sim, mas para governar sobre toda a igreja. No artigo 51,
diz que compete ao presbítero levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Perceba que aqui, em específico no artigo 51, quando ele falar sobre as competências do presbítero, você vai perceber que são competências eminentemente pastorais. O presbítero é um pastor de fato na igreja. Por exemplo, ele vai levar ao conselho apenas as faltas que ele não deu conta de resolver sozinho. Ou seja, ele é chamado a pastorear. Olha, isso aqui eu preciso do auxílio dos meus irmãos, ou eu preciso de uma sabedoria maior, ou eu preciso compartilhar com os outros presbíteros para que nós oremos e busquemos uma solução. Aí ele leva para o conselho, mas o pastoreio já é iniciado. Segundo, o presbítero é chamado a auxiliar o pastor no trabalho das visitas. Irmãos, tem sido uma bênção visitar com os nossos presbíteros. É uma alegria quando nós vamos na casa das pessoas visitar, ministrar ceia. Tem visita que eu vou sozinho, os irmãos quase que me põem para correr. Falam, você não vai trazer o presbítero? Já teve visita que me perguntaram, cadê o presbítero fulano de tal? Eu falei, mas eu estou aqui, irmão. Não serve, não? Não, serve sim. Claro que falo brincando, né? Serve sim, pastor, mas da próxima vez traz o presbítero. Então tá bom, da próxima vez eu trago o presbítero. O presbítero tem essa função de visitar com o pastor, função de instruir os neófitos, de consolar os aflitos, de cuidar da infância e da juventude. É função presbiterial. Perceba que isso aqui é pastoreio? Você consegue perceber isso? Quarto, orar com os crentes e por eles. O presbítero é um homem chamado por Deus, ordenado pela igreja, reconhecido pela igreja como aquele que é o líder espiritual. Ele é chamado a orar com os irmãos, a orar pelos irmãos, informar o pastor dos casos de doenças e aflições. Muitas vezes, irmãos, eu sou informado pelos presbíteros. Eu falei, tem irmão que não acredita, mas eu não tenho bola de cristal. Tem muita gente que fica doente, Sara, fala, pastor, você não foi me visitar. Eu falei, mas não sabe nem que está doente. Era mais fácil você ter me avisado, manda um WhatsApp, eu dou um jeito, né? Eu sempre ajusto a agenda para esse tipo de coisa que é fundamental, né? Já até inclusive nos atendimentos que eu faço, falo, olha gente, meus atendimentos aqui no gabinete, eles têm um horário estabelecido, mas existem circunstâncias no ministério pastoral que talvez nos peçam para quebrar esses horários. Por exemplo, alguém está internado no hospital em estado grave. Aquela pessoa que eu posso atender que não é uma questão tão grave, fala, olha, a gente vai precisar remarcar, eu preciso fazer essa visita urgente no hospital. Às vezes você tem horário para fazer aquela visita no hospital. Ah, pastor, entra a qualquer hora. Sim e não. Por exemplo, há horários na UTI que você não pode entrar, está mudando de plantão, está cuidando do paciente. Você tem que ter sabedoria também para essas coisas. Então, os presbíteros, eles informam ao pastor os casos de doença, as aflições. Irmãos, quantas vezes a igreja é assistida e aqui, às vezes o pastor recebe louro por coisa que ele nem fez. São os presbíteros que falam, ó, pastor, aquele fulano lá está passando um aperto, está passando uma aflição, nós precisamos assisti-lo. O pastor vai lá falar em nome da igreja, mas quem levantou essa assistência foi o próprio presbítero, esse olhar pastoral. Os presbíteros também são chamados a distribuir os elementos da ceia, não apenas aqui, mas também nos lares. Irmãos, muitas e muitas vezes nós visitamos nos lares irmãos que estão adoentados e que não podem vir ao culto. Tá? Esses a gente leva a ceia em casa. E quando nós vamos na casa desses irmãos, a gente faz um mini culto. O que é um mini culto? É um culto mais rápido, né? Não vai ficar lá 2 horas na casa do irmão doente, fazendo um culto, cantando 5 hinos. O irmão fala, pastor, eu vou esperar para tomar ceia lá para frente, né? É um culto mais rapidinho. E quantas vezes, irmãos, os presbíteros que já foram conosco aqui, eles são testemunhas disso. Quantas vezes os irmãos nos recebem com lágrimas, com alegria, aquele sentimento, que bom, a igreja não esqueceu de mim, a igreja está aqui, é tarefa do presbítero. Isso é o quê? Pastoreio. Também os presbíteros são chamados para tomar parte na ordenação e do ministério de oficiais. Eles são os homens empossados por Deus para empossar outros homens para trabalhar na igreja. Também eles são chamados a representar o conselho no presbitério, no sínodo e no Supremo Concílio, que são as instâncias governamentais dentro da nossa igreja. Nossa igreja, ela tem um governo local, que é o conselho. Depois nós temos um presbitério, no caso da nossa região são 12 igrejas, onde toda reunião vão os pastores e os presbíteros que são levantados para isso. Acima disso temos o sínodo e depois o Supremo Concílio, onde nós tratamos das questões da igreja do Brasil inteiro. O presbítero tem nos concílios igualdade
com os ministros. O presbítero não é um pastor menor. O pastor não é um presbítero maior. No conselho eles têm a igualdade. Embora nós vivamos dias em que há um descaso com a liderança bíblica, a partir do próprio lar e até mesmo com a motivação de gente para servir ao Senhor. E aqui, irmãos, eu queria chamar você a louvar a Deus pela nossa igreja. Somos uma igreja grande? Não, somos uma boa igreja. Também não somos uma pequena, seria pecado a gente falar isso, né? Nós somos uma boa igreja, louvado seja o nome do Senhor. E graças a Deus nós temos homens que aceitam o cargo, que desejam o cargo. Nós já temos 6 presbíteros, vamos eleger mais um agora, mais outro em 2027. Já temos 12 diáconos, se Deus permitir, vamos eleger mais 3 diáconos, vamos para 15 diáconos. E temos homens na igreja para serem eleitos. Então, eu louvo a Deus por isso. Sabe por quê, irmãos? Tem muita igreja que está com pires na mão, pedindo, pelo amor de Deus, para um homem assumir um cargo de presbítero, um cargo de diácono. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Eu louvo a Deus, porque hoje nós temos um número de homens tão aptos a esse ministério, que a gente precisa fazer eleição, e às vezes o coração da gente aperta, viu? Quando você tem uma eleição, lá, você vê nome de irmãos e fala, Jesus... Nós queríamos que todos eles fossem eleitos, e nós sabemos que todos são habilitados para isso, mas é o Senhor que é dono do tempo, dono da hora, e nós não somos dono da igreja, a gente está aqui servindo ao Senhor na igreja. Então, muitos lugares tem uma crise de liderança, muitos lugares há uma pouca disponibilidade para o trabalho. Eu não sei se você sabia, mas alguns anos atrás os seminários presbiterianos enfrentaram uma grande crise. E qual era a crise? Não tinha estrutura? Pelo contrário, você vai nos seminários, as estruturas são belíssimas, são lindíssimas, estruturas de primeiro mundo, com os melhores professores que nós possamos ter de teologia no Brasil. Sabe qual era a crise? A gente não tinha aluno. Não tinha gente querendo ser chamado para o vocação do ministério pastoral. Nós estávamos em crise. Eu louvo a Deus que, pela graça do Senhor, o Senhor trouxe um despertamento e hoje nós temos uma linda juventude crescendo nos seminários para servir a igreja do Senhor por muito mais tempo até que Ele venha. É fato, irmão, a gente vai ficando para trás. Nós precisamos dar espaço para a moçada nova que vai seguindo aí, para crescer, para a glória do Salvador Jesus. Então, essas são as funções dos presbíteros, de acordo com aquilo que a nossa Constituição entende. E você conseguiu perceber o quanto é importante que nós tenhamos uma boa fundamentação bíblica? Você consegue perceber como a própria Constituição da igreja entende o presbiterato em nível de pastorado? Você consegue entender que quando nós falamos de eleição de liderança, eleição de presbíteros e eleição de diáconos, nós estamos falando de uma coisa seríssima, de uma coisa que está buscando liderar, trabalhar na igreja do Salvador? Só para a gente contextualizar o texto de Tito, que nós vamos usar para fundamentar essa percepção da igreja. A igreja do Senhor estava crescendo, lembra? No primeiro momento os apóstolos davam conta, mas a igreja continuou crescendo. A igreja entrou por toda a Palestina, a igreja adentrou pela Ásia Menor, a igreja começou a adentrar pelo sul da Europa, pelo norte da África. O evangelho estava alcançando corações e as igrejas estavam sendo plantadas e organizadas nos mais diversos lugares. A igreja havia elegido já os seus primeiros diáconos, de acordo com a direção dos apóstolos, e depois, como nós já falamos em Atos 14, 23, os apóstolos iriam promovendo a eleição de presbíteros em cada cidade, depois de orar com jejuns e encomendarem ao Senhor aqueles que haviam crido. Também é estabelecido as qualificações dessa liderança. Veja bem, havia uma necessidade de uma nova liderança, mas não era uma nova liderança qualquer. Não é assim, ó, levanta um homem aí, vai embora. Chama um outro homem lá e vai embora. Em Atos 6,3, por exemplo, nós vemos que os apóstolos escolheram homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. E é exatamente isso que esse texto de Tito e também o texto de Paulo escrito a Timóteo explica. O que são esses homens de boa reputação? O que são homens cheios do Espírito Santo? E o que são homens cheios de sabedoria? Homens que são chamados ao trabalho ministerial na igreja do presbiterato e do diaconato. Os apóstolos, preocupados com a necessidade de levantar novos líderes para dirigirem a igreja do Senhor, escrevem orientações para que esses líderes sejam eleitos de acordo com o padrão do Senhor. Nós vemos o apóstolo Paulo dando orientações específicas, tanto a Timóteo
um jovem pastor que pastorearia a igreja de Éfeso, uma igreja complicada, numa cidade complicada, um contexto muito difícil, quanto ao servo fiel Tito, seu companheiro, que agora ele estava enviando para a ilha de Creta, para estabelecer um modelo daqueles homens que haveriam de ser escolhidos para liderar a igreja do Senhor. Tanto nos textos de Tito quanto a Timóteo, o apóstolo Paulo mostra a grande importância da qualificação pessoal para o exercício desses ofícios. E essas qualificações, irmãos, perpassam por aspectos espirituais, pela habilitação prática para o serviço e pelo testemunho público e familiar. E nós vamos ver isso divididos em 4 áreas da vida do presbítero. Então, um presbítero bíblico, de acordo com o que temos nas Escrituras, homens que nós precisamos eleger também, eles vão ter edificações, vão ter qualificações em 4 áreas. Primeiro, no seu caráter. Segundo, no seu comportamento. Terceiro, nas suas habilitações. E quarto, na sua área familiar. Então, em primeiro lugar, um presbítero bíblico precisa ser um homem de caráter. Você vai eleger um homem para liderar a igreja, você precisa eleger um homem de caráter. Por caráter, nós entendemos as qualificações espirituais da sua relação com Deus. Quem é esse homem diante de Deus? Nessa área, o apóstolo Paulo faz diversas recomendações, tanto a Tito quanto a Timóteo. O caráter é algo fundamental na liderança cristã. Biblicamente falando, um homem de caráter é um homem com uma boa postura moral e convicções bíblicas sólidas. Um homem que está fundamentado nas Escrituras, que tem um relacionamento firme com Deus, de maneira que esse relacionamento não seja variável, não fica de lá para cá. Ele é um homem na concepção mais estrita da palavra, não é levado por ventos de doutrina. Ele conhece a Deus de perto e se relaciona com Deus para que ele possa se relacionar com a igreja de Cristo. Acerca do caráter, nós vamos ver algumas citações que Paulo faz sobre essas qualificações. A primeira delas, lá em Tito 1, versículo 8, e também de 1 Timóteo 3:2, Paulo fala que esse homem de caráter, ele precisa ter domínio de si. Ele precisa ser moderado. Ele precisa ser alguém capacitado a refrear os seus próprios apetites. Alguém que não deixa se arrebatar por extremos. Alguém que esteja debaixo do controle do Espírito Santo de Deus. A ideia de domínio de si não é a ideia de um homem que tenha capacitação particular de se autodominar. Ninguém vai conseguir se autodominar se não estiver submisso a Cristo Jesus. Um homem que se domina é um homem que exercita no seu coração o fruto do Espírito. Afinal de contas, o domínio próprio faz parte do fruto do Espírito. Um homem que tem uma vida totalmente submissa a Deus. Um homem que se preocupa muito mais em cumprir aquilo que Deus manda que ele cumpra do que em fazer as suas próprias vontades. Isso tem a ver com caráter. Paulo vai além. Diz que é um homem também que não se irrita facilmente, não violento, cordial, inimigo de contendas, inimigo de conflitos. É um homem que seja manso. É muito importante nós lembrarmos que quando nós falamos de liderança na igreja, nós espelhamos a pessoa do próprio Salvador, Cristo Jesus. Ele é o líder por excelência. Ele é o homem perfeito. Ele é dono da igreja. Ele inclusive diz, venham, aprendam de mim, porque eu sou o quê? Manso e humilde. Então, um presbítero bíblico é um homem que seja manso, um homem pacífico, um homem sensato, um homem prudente, um homem que saiba lidar com opiniões diferentes e até discordantes, sem se irar e sem confundir a pessoa com as ideias. Isso é uma dificuldade, irmão. Nós precisamos crescer nisso. Você só consegue isso se submetendo profundamente à vontade de Deus e entendendo que o reino de Deus é maior do que os seus quereres, se existisse essa palavra, ou as suas vontades. É alguém que não se irrita com facilidade, que não tem o pavio curto, né? Que tem um pavio longo, 1 metro, 2, 3 metros. Né? Tem gente que não tem nem pavio, é igual aqueles liga no contato, relou, já pega de vez. Né? Um homem de Deus, um presbítero bíblico é alguém que não pode ser assim. Tiago capítulo 1, versículo 19, traz-nos algumas orientações. Por exemplo, meu irmão do Salvador Jesus, Tiago diz, vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, tardio para falar e
tardio para se irar, para ficar irado. Presbítero bíblico é alguém que não seja dado às controvérsias, a debates infrutíferos. Ele não vai ficar perdendo tempo com essas disputas. Ele não vai ficar perdendo tempo com essas elucubrações. Ele não vai ficar perdendo tempo com litígio, com as demandas pessoais. É alguém que seja conveniente, suave nas palavras, suave nas ações, gentil, ainda que tenha que lidar com coisas difíceis. Ainda que às vezes precisa dar uma dura exortação. Ainda que às vezes precise confrontar, mas o fará com muito amor, não pela briga. Também, esse presbítero bíblico com caráter ilibado é alguém que não seja arrogante. Tito 1, versículo 7. Alguém que não seja soberbo, que não seja orgulhoso no trato com as pessoas. Tem gente, irmãos, que parece que quando você encontra com a pessoa, ele vai passar por cima de você. Parece que a pessoa se valoriza demais, né? A Bíblia diz que a gente não deve pensar da gente além do que convém, né? Cada um pense com moderação. O que diremos então de um presbítero? É alguém que não se acha superior aos demais irmãos e não é. Já falamos pela manhã que os cargos na igreja não são em nível de status quo. Nenhum cargo na igreja é em nível de status. Todos os cargos na igreja são em nível de serviço. De maneira que quando alguém entra na porta, fala, quem que é aquele lá? Aquele é o pastor. Não significa aquele é o mais importante, ou aquele é o sabichão, ou aquele é quem manda. Significa aquele é o que está encarregado de me servir trazendo a palavra. Então é isso que você precisa saber. Ah, aquele ali é o presbítero. Não significa, não, aquele ali é o dono da igreja, aquele que comanda as coisas. Não. Significa aquele é o pastor encarregado de cuidar de toda a administração da igreja, para que nenhum irmão da igreja sofra necessidade, seja física ou espiritual, que não seja acolhido pela igreja. Você chegou na porta da igreja e falou, ó, aquele ali é o diácono. Antigamente a gente tinha medo do diácono, né? Até eu lembrei de um termo hoje de manhã, eu falei assim, acho que eu estou ficando velho, né? Antigamente falava, o diácono é aquele que vai dar pito. Coisa de velho, né? Dar pito, né? Coisa passada, né? Ninguém mais dá pito. Mas os mais antigos vão lembrar que tinha medo dos diáconos. Tinha alguns diáconos que recebiam as crianças já com a cara assim, na porta assim, né? Não, aquele é o irmão que vai te servir, preparando o melhor lugar para você sentar, se preocupando com a temperatura, quando tem ar-condicionado. Aquele é o irmão que vai distribuir na sua casa se houver necessidade, vai levar uma cesta, vai cuidar para aquele irmão não tenha a luz dele cortada, a água dele cortada. Aquele é o irmão que vai servir na área de misericórdia da igreja, vai informar ao conselho, à liderança. Veja bem, todos os cargos são de serviço. Aquele ali é o ministro de louvor. Não é o intocável que vai chegar, ninguém rela tal, não. Aquele é o que vai conduzir a igreja na adoração. Ele vai servir a igreja colocando seus dons e talentos da música para que a igreja consiga cantar melhor. Todos os cargos, o professor, o superintendente de escola dominical, cada cargo da igreja, irmãos, é um cargo de serviço, não é um cargo de status. Por isso, não há que ter arrogância. Não há que ter arrogância. Muito pelo contrário, há que ter muita humildade. Então, o presbítero não pode se achar superior, não pode desprezar a opinião e o sentimento dos outros irmãos. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, quando ele vai falar sobre o pastorado, os irmãos que vão liderar a igreja, ele diz que uma das formas de liderar a igreja, na verdade ele fala como não fazer, 1 Pedro 5,3, ele fala, não faça essa liderança como dominador daqueles que foram confiados, mas sendo exemplo para o rebanho. O presbítero precisa ser alguém que você queira copiar. O presbítero precisa ser alguém, embora pecador, e é pecador, tá? Já falei para você que presbítero não é anjo. Não imagine que quando a gente vai fazer uma reunião do conselho, nós temos que deixar as asas para fora. São homens. A glória não vai encher aquele lugar, né? São homens de Deus. Homens que têm as suas cargas. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que nós paramos as reuniões do conselho para orar por nós mesmos, pelas nossas famílias, pelas nossas dificuldades, pelos nossos problemas, pela nossa saúde. São homens. Não são impecáveis, mas são homens que você poderia dizer para o seu filho, olha para aquele homem lá e seja um homem de Deus igual a ele. E deve ser assim.
Por muito tempo a gente viveu na igreja as pessoas negando aquilo que Paulo dizia. Né? Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu já vi muito líder falando, não, irmão, você não pode me imitar. Se não pode te imitar, então você não pode ser líder. É simples assim. Pastor, mas eu sou pecador. E Paulo não era? Paulo disse que ele era o pior deles, na perspectiva dele. Né? Eu falei, ele era o pior porque ele não me conhecia. Eu piorei o que Paulo fazia. Né? Então assim, todos nós somos pecadores. Davi era um homem pecador e a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Homens pecadores que temem a Deus são modelo para o rebanho. Até mesmo para mostrar que todas as nossas culpas e falhas são pagas pelo Cordeiro. Nós não chegamos ao céu pelos nossos méritos. Todas as características que fazem parte de um caráter cristão precisam estar voltados, vistos na vida do presbítero, de alguém que tem um coração voltado para Cristo. Na verdade, todas essas características manifestam submissão à pessoa do Salvador Jesus. É o próprio Jesus que diz, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Sou manso e humilde de coração. Nós poderíamos dizer que a questão do caráter de um homem bíblico, de um presbítero cristão, ele corresponde àquilo que os apóstolos estabeleceram lá em Atos 6, na eleição dos diáconos, dizendo que são homens cheios do Espírito Santo. Homens cheios do Espírito Santo são homens de caráter, homens que vivem em submissão a Deus. Segundo aspecto de um presbítero bíblico é que ele deve ser um homem com comportamento exemplar. Caráter são questões interiores, o seu relacionamento com Deus. Mas também é importante que nós lembremos que as questões internas inevitavelmente irão refletir nas questões externas. Nós não conseguimos sondar o coração de ninguém. Você fala, pastor, mas como é que eu vou sondar o coração de alguém? Você pode ver algumas coisas manifestas na parte externa. Eu costumo dizer que quando nós descuidamos daquilo que é exterior, é porque aquilo que é interior já foi embora faz tempo. Quando a gente não está mais preocupado com o testemunho, com o que fala, como fala, quando fala, do jeito que fala, quando a gente não está mais preocupado com o palavreado, com a maneira de se comportar, de se vestir, de agir, é porque as partes interiores do nosso relacionamento com Deus todas já se perderam. Nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que o comportamento é a parte visível da espiritualidade. Você consegue medir a espiritualidade de alguém? Não consegue. Mas pelo comportamento você tem pelo menos um vislumbre de como está o coração daquela pessoa. Embora seja possível um comportamento bom que mascare uma espiritualidade ruim, tem um monte de gente legalista assim. Que ele tem um comportamento exemplar na igreja. Sai da igreja, o negócio é tenso. Na vida particular, o negócio é tenso. É possível que um bom comportamento mascare uma espiritualidade ruim? É possível, mas o contrário não é verdadeiro. Um mau comportamento sempre irá revelar uma má espiritualidade. Um mau comportamento, inevitavelmente, vai mostrar que aquela pessoa não está em submissão a Deus, que ela não está preocupada com as coisas de Deus. Acerca disso, do comportamento, nós vemos que também há instruções. Então, há instruções com respeito ao caráter, fatores internos. Há instrução com respeito ao comportamento, fatores externos. Dentre eles, Paulo diz que o presbítero deve ser irrepreensível. Ele disse isso tanto a Tito quanto a Timóteo. Por irrepreensível, irmãos, não quer dizer alguém que seja perfeito. Você não vai encontrar ninguém. Todos nós somos imperfeitos, todos nós somos pecadores. A perfeição é um atributo somente de Deus, que Deus não comunicou conosco. É um daqueles atributos incomunicáveis. Santidade, perfeição, somente Deus tem. Santidade plena. Irrepreensível é aquela pessoa que, dentro ou fora da igreja, não tenha nenhum tipo de pecado público a ser apontado, porque ele não vive na prática do pecado. Não estou dizendo que ele não peca, mas ele não é uma pessoa escandalosa no seu pecado, que não cuida do seu pecado. É alguém que não dá motivos para repreensões e censuras. Isso é alguém irrepreensível, que não seja digno de ser repreendido pelo seu próprio comportamento. Então, no aspecto externo, nós precisamos eleger homens que sejam irrepreensíveis, que eles saibam se portar em toda e qualquer situação. Paulo diz ainda que seja sensato, que seja modesto, alguém que seja moderado, sem excessos nas suas práticas pessoais. Eu usei outra palavra hoje também. Falei, o meu vocabulário precisa ser atualizado. Né? Alguém que não seja exibido. Né? Não se fala mais isso. Há quanto tempo você não ouviu esse termo? Aquilo é exibido. Né?
ou depende da região que você é, falava exibido, é mais exibido do que o normal. Os professores de língua, acho que o ouvido chega assim, quase fura o tímpano, esse tipo de coisa, né? Ele precisa ser sensato, ele precisa ser modesto, precisa ser humilde, ele precisa ter um coração de servo, ele não precisa ficar se mostrando. Eu lembro-me de uma igreja, muitos anos atrás, teve eleição de presbítero, um candidato trouxe uma máquina de fazer pipoca e colocou no pátio da igreja e distribuía pipoca. Ele não foi eleito, ficou bravo, saiu da igreja. Alguém que não precisa correr atrás dessas coisas. A gente precisa entender, irmãos, que o ministério é dado por Deus e que o ministério é uma função de serviço, que nós não devemos nos exibir. Paulo, ele usa algumas palavras duras quando ele fala de ministério. Por exemplo, ele diz, olha, como servo do Senhor, se nós fizermos à risca, cumprimos à risca tudo aquilo que o Senhor pediu para que fizéssemos, nós devemos nos considerar como servos inúteis. Credo, pastor, Paulo dizendo uma coisa dessa, por que ele diz isso? Porque Paulo diz, olha, não há mérito nisso, vocês fizeram apenas aquilo que era para que vocês fizessem. Ninguém precisa dar um tapinha nas costas e dizer, você foi um bom pastor, você é um bom presbítero, você é um bom diácono. Nós não fazemos por conta disso. Nós fazemos por causa do Senhor. Então, o presbítero precisa ser modesto, sensato. Veja o que o 1 Pedro 5,2 nos diz. Pastorei o rebanho de Deus que há entre vós, não por ganância, mas por boa vontade. Você não está atrás de louros. Deus não compartilha a glória dele com ninguém. Então você precisa olhar isso na vida do presbítero. Outro aspecto externo importantíssimo. Não apegado e não dado ao vinho. Se a gente for voltar lá para os nossos vocabulários mais antigos, não é um pé de cana. Não é um bêbado. Alguém que não esteja disposto a abrir mão de prazeres pessoais. Aqui, quando o texto usa o vinho, Paulo está usando o termo vinho não apenas para falar da bebida. Não era disso. A Bíblia não vai ser abstêmica. Não vai ter esse aspecto nas Escrituras. O próprio Jesus bebeu vinho lá juntamente no casamento e bebeu vinho na ceia. Ninguém acusou o próprio Salvador de dissolução, nada disso. Mas quando Paulo usa a figura do vinho, é importante nós lembrarmos que o vinho era uma espécie de entorpecente da época que gerava alegria no coração. Não são raras as vezes que nós encontramos a figura do vinho como figura de alegria. As pessoas bebiam para se alegrar. Isso geralmente gerava uma espécie de vício e de domínio. Pessoas viciadas no prazer, viciadas na alegria, viciadas em algo que os tirasse da realidade. Então, o que Paulo está tratando aqui é que o presbítero não seja dominado pelo vício do prazer próprio, da busca do prazer próprio, que ele seja moderado, sem excessos, que ele saiba discernir os momentos. E que se for para ele se alegrar, que ele se alegre com o Espírito de Deus, Efésios 5,18. A ideia aqui, irmãos, é que o presbítero precisa ser alguém que esteja disposto a abrir mão de algo que lhe seja lícito, ainda que lhe dê prazer em favor da igreja. É preciso por causa da igreja, então nós fazemos por causa da igreja. Alguém que não seja ganancioso, alguém que não seja avarento, alguém que não seja apegado aos bens materiais e nem mesquinhos. É importante nós lembrarmos que quando a Bíblia fala de dinheiro, a Bíblia não atribui valor moral ao dinheiro. O dinheiro não é imoral, o dinheiro é amoral. Não tem um valor moral no dinheiro. O dinheiro é uma moeda de troca. Qual é o problema do dinheiro? É quando nós depositamos o coração, a confiança e os desejos no dinheiro. As Escrituras dizem que o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, é a raiz de todos os males. E que aqueles que desejam ficar ricos, aqueles que têm como alvo o enriquecimento, o dinheiro na sua vida, eles vão cair em muitas tentações. De maneira que o presbítero deve ser alguém que não seja ganancioso por dinheiro, não seja avarento, que não seja apegado aos bens materiais, não seja mesquinho. Até porque a avareza, a Bíblia deixa muito bem claro que é pecado.
Se um presbítero for avarento, o foco da sua vida está em cada vez mais acumular bens para si, em vez de deleitar-se com tudo aquilo que Deus tem dado sobre a vida dele. Perceba que em nenhum momento fala que deve ser rico ou pobre, mas que ele deve ter uma relação cristã com o dinheiro. Em nenhum momento você vai ver lá, ó, presbítero tem que ter um caixa assim ou assim. Não posso ser rico não, porque presbítero rico não serve. Não, posso ser pobre não. Não. Ele fala que ele precisa ter uma relação cristã com essas questões, uma relação cristã com o dinheiro. Não pode ser apegado. Outro aspecto externo, amigo do bem, justo, piedoso, homem de oração, homem reconhecidamente de oração. Nós precisamos eleger homens que sejam piedosos, que seja reconhecido como homem de oração. Depois eu vou falar de alguns aspectos familiares, que também são aspectos externos, mas que você olhe para aquele homem e fale, olha, a casa dele é uma boa casa. A esposa dele é uma boa esposa. Os filhos dele são bons filhos. A maneira como ele administra o seu lar é uma boa maneira como ele administra. Isso é importante para nós. Alguém que seja promotor da bondade, da paz. Alguém que seja reto, imparcial. Isso é muito importante na igreja. Mais uma vez eu louvo a Deus pela misericórdia e graça que Ele tem nos dado aqui na nossa igreja. Aqui nós nunca julgamos alguém ou observamos alguém por qualquer outro aspecto externo que a pessoa tem que não seja ela mesma. As pessoas são pessoas. Não importa se ele vem aqui a pé ou com carro importado. Não importa se ele tenha um título, um mestrado, um doutorado, ele mal tenha aprendido a assinar o seu próprio nome. A identidade dele, o valor dele é legado pelo fato que Deus o criou à sua imagem e semelhança. E nada mais. Além disso, eu louvo a Deus por isso, que o nosso conselho nunca olhou ninguém por outros aspectos que não sejam esses aspectos bíblicos e criacionais. O presbítero precisa ser assim. Pode ser aquele bajulador de pessoas. Ele precisa cumprir e respeitar as leis de Deus e, na medida da fé, a lei dos homens. É importante que nós saibamos que a lei de Deus é superior à lei dos homens para nós. De maneira que, se houverem leis injustas, biblicamente falando, nós temos a consciência limpa em não cumpri-las. Porque a lei de Deus está acima da lei dos homens. Alguém que seja justo à ótica de Deus. Poderíamos dizer que essas características comportamentais cumprem aquilo que o apóstolo Paulo disse ao jovem Timóteo acerca do bom testemunho dos de fora. 1 Timóteo 3,7 diz que é necessário também que ele tenha um bom testemunho dos de fora. Que alguém, quando souber que aquela pessoa foi eleita como presbítero da sua igreja, não fala assim, mas ele é presbítero da sua igreja? Sério? Rapaz, você tem certeza que esse homem mesmo, né? Ele precisa ter um bom testemunho, ele precisa ser reconhecido, como crente, onde quer que ele vá. Onde quer que ele vá. E olha só, Paulo diz isso quando ele fala a Timóteo, para que ele não caia na desonra e no laço do diabo. Nós poderíamos dizer ainda que esse aspecto externo, juntamente com a questão da lida familiar que a gente vai ver mais para frente, faz com que um presbítero bíblico cumpra aquilo que foi estabelecido pelos apóstolos na eleição dos diáconos, que foi a primeira eleição, quando diz que precisa ter boa reputação. Então veja bem, cheio do Espírito Santo, o seu caráter, boa reputação, aspectos externos. Terceiro lugar, um presbítero bíblico é um homem capacitado e habilitado para o presbiterato, irmãos. Uma característica que é pedida especialmente para os presbíteros é que eles sejam habilitados para a função. No caso do presbítero docente, o pastor, aquele que é separado para o ensino da igreja, ele é enviado para estudar teologia entre 4 e 5 anos. Depois de ter sido testado no presbitério, ele apresenta 2 teses, uma teológica e uma linguística, onde ele tem que analisar um texto das Escrituras na língua original. Se for no Antigo Testamento, ele tem que analisar esse texto no hebraico. Se for no Novo Testamento, ele precisa fazer essa análise do grego e fazer toda a parte sintática, toda a parte verbal, toda a aplicação contextual para apresentar para o presbitério, para ser avaliado se ele tem condições de ler, entender e interpretar as Escrituras para ensinar para a igreja. Posteriormente, ainda ele pode passar de 1 a 3 anos em teste no campo, aquilo que nós chamamos de licenciatura. Num projeto rápido, miojo, rapidão,
Para que você se forme pastor presbiteriano, é de 8, 9 anos, miojo, 8 a 9 anos. 3 anos como membro de uma igreja local. Se ele mudar de igreja, 0 cronômetro. Ele volta a ter 3 anos na outra igreja, onde ele está. 3 anos numa igreja local. Depois, 4 a 5 anos no seminário, por exemplo, Lennon e Mateus, que são aqui do nosso presbitério, são 4 anos porque eles estão estudando de manhã. Se eles estudassem à noite, seriam 5 anos. Depois volta para o presbitério, tem de 1 a 3 anos de teste para que ele seja ordenado pastor. Por que isso? Porque a igreja entende a responsabilidade de manter a sã doutrina. Então, aquele presbítero que é chamado para dedicação exclusiva de tempo para o ensino da igreja, ele tem que ter no mínimo essa capacitação. Embora o presbiterato ele não se restrinja àquele de dedicação exclusiva de tempo, que é o pastor, mas ele abranja também o presbítero que é regente. Embora não seja necessário que o presbítero regente largue a sua vida, vá para o seminário estudar teologia, para que ele possa administrar a igreja. Pastor, mas por que isso não é assim? Porque a ele não é chamado uma dedicação exclusiva de tempo. Ainda assim, ele tem uma responsabilidade com o ensino da igreja. Haja vista que todo aquele que é chamado, mesmo aquele que não é chamado como dedicação integral de tempo, ele tem a responsabilidade de ensinar. Todos os nossos presbíteros, irmãos, nenhum deles está inabilitado para o ensino na igreja. Qualquer um dos nossos presbíteros, nós podemos chamar aqui para orar, para ensinar, para dar aula de escola bíblica dominical. Muitos deles já fazem isso, para ministrar na igreja, para pregar. Pastor, por que eu não vejo muito presbítero pregando? Porque eu gosto de pregar. Você vai me ver pregando a maioria das vezes. Eu dou espaço para eles nas férias, assim. Como a gente tem 6 presbíteros e eu não tenho tantas férias assim, então eles vão ter que passar algum tempo. Mas nossos presbíteros são professores de escola dominical. Nossos presbíteros ministram nas reuniões de oração que nós temos aqui. Nossos presbíteros ministram e colaboram na liturgia do culto. E qualquer um deles, não se engane, estão habilitados para conduzir o culto na igreja do Senhor. Porque é assim que a Bíblia diz que tem que ser. Daí nós vemos essas capacitações, essas habilitações no falar de Paulo, que seja apto para ensinar. A doutrina deve ser a primeira preocupação dos líderes da igreja local. Ela precede uma boa prática cristã. Não se engane. Igrejas que não têm uma boa doutrina não terão uma boa prática cristã. A doutrina precede a prática cristã. Ah, pastor, mas doutrina esfria o crente. Não esfria, não. Ela apaga o fogo estranho. A doutrina faz com que o crente ande na linha de Deus. Porque doutrina não tem a ver com usos e costumes. Né? Vamos falar sobre doutrina, gravata, terno, não é isso que é doutrina. Isso é coisa humana. Doutrina é quem é a palavra, quem é Cristo, quem é Deus, quem nós somos nele, o que é pecado, como nos livramos do pecado, o que Cristo fez por nós, como Deus quer ser adorado, como Deus pede que nós prestemos culto, quais as ordenanças nas Escrituras, como nós vamos viver a nossa vida cristã aqui, o que nos aguarda após a morte, como nós testemunhamos de Cristo. Isso é doutrina, irmãos. Doutrina é isso. Uma igreja que falha nesses aspectos primordiais, ela vai falhar na sua vida prática. É por isso que a gente vê tanto absurdo por aí. É por isso que a gente vê tanto absurdo. Por quê? As pessoas são pobres doutrinariamente. E quando uma doutrina é fraca, o cristianismo é fraco. Assim, o presbítero deve ser alguém ensinador, um pastor capacitado para lidar com as Escrituras, sendo íntimo das Escrituras. Essa semana eu estava lá no doutorado, e o pastor que nos deu aula, o Dr. Charles Wingard, um homem de Deus, testemunho lindo, irmãos. Eu queria ter gravado o testemunho dele para passar para os irmãos. Ele é um homem que foi adotado na infância e ele fala com amor tão grande como Deus conduziu a vida dele na adoção para não apenas preservar a vida física, mas também a vida espiritual. Ele abriu a aula contando o testemunho dele, a gente quase chorou. Ele quase chorou com o testemunho do homem. E ele falando com gratidão de como Deus havia conduzindo. Ele mostrou a foto da primeira igrejinha dele, de madeira, no interior dos Estados Unidos. A gente imagina que a igreja dos Estados Unidos não é só aquelas mega church, né? Ele tinha que rachar a lenha
para colocar, acender o aquecedor da igreja, para que os irmãos não morressem de frio lá dentro. Então, ele que rachava a lenha durante a semana, colocava fogo ali, tinha que colocar o fogo um pouco longe, porque a igreja era de madeira, né? Senão aquecia muito os irmãos, daí ficava perigoso. Né? E é uma história lindíssima, irmãos, lindíssima, Dr. Charles Wingate. Mas ele conta que, num dado momento, ele estudou num seminário, que o seminário havia sido influenciado por uma linha teológica que nós chamamos de liberalismo. O que é o liberalismo? É uma linha teológica que desconsidera quem Deus é, desconsidera a verdade das Escrituras, ela estuda a Bíblia como se a Bíblia fosse um livro comum, não a palavra revelada de Deus. E ali naquele seminário, ele era aluno, e havia 10 doutores que haviam acabado de se formar, e eles estavam como professores adjuntos do professor da cadeira. E eu não sei porquê, o professor resolveu fazer um teste ali, com aqueles doutores, para mostrar para os alunos o conhecimento bíblico. E o professor falou, olha, eu vou citar aí 10 versículos bíblicos, coisa assim, básica. Você não precisa me dizer o capítulo, nem o versículo, só me diz o livro. 7 dos 10 doutores não sabiam dizer o livro. Sabe quem é isso? Eram homens que não estavam aptos para ensinar. Não obstante tivessem grandes títulos, mas eles não tinham intimidade com Deus. Aptidão para ensinar não tem a ver com o diploma que você pendura na sua parede, mas com a relação que você tem, com a intimidade e o conhecimento que você tem do Deus das Escrituras. A Tito, Paulo diz que o presbítero deve ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Então ele tem que ser apto. Não recém-convertido, que não seja alguém que não tenha experiência. A ideia do recém-convertido não é que a Bíblia desconsidera o recém-convertido, é que o recém-convertido está começando a caminhada dele. Uma pergunta assim bem simples. Com quem você se sente mais seguro em andar de carro? Com alguém que tirou a carteira ontem à tarde ou com alguém que dirige há 50 anos? Talvez 50 você vai pensar também, né, pastor? Mas 50? Já tá quase na hora de aposentar a carteira. Mas a ideia é assim, com alguém que aprendeu agora ou com alguém mais experiente? É normal que seja com alguém mais experiente. Você vai num médico, cardiologista, para abrir o seu peito, arrancar o seu coração. Você se sente mais seguro na mão de um residente que está terminando, ele já é médico, né? Residente já é médico, tá? Já é diplomado. De um residente ou de um cirurgião experiente com, vou por 10, 20 anos para não matar ninguém do coração. 10, 20 anos de experiência na área. Você tem mais segurança. Agora eu pergunto, por que na igreja do Senhor, quando nós estamos lidando com questões que são mais importantes do que essa? Porque essas questões, fala, pastor, mas aqui a gente está lidando entre a vida e a morte. Aqui. Quando nós estamos falando de fé, nós estamos lidando entre vida e morte eterna. Destino eterno. Nós estamos falando de céu e inferno. Você entende isso? Por que muitas vezes nós não nos preocupamos em que alguém seja experimentado na palavra, para que ele possa liderar? Paulo diz que não pode ser neófito. Não é que ele desconsidere, é que ele entende que há que se ter uma maturação para lidar com questões duras, com questões difíceis. Que seja conhecedor da doutrina, experimentado na palavra. Que seja um bom dispenseiro de Deus, alguém que seja um bom mordomo, um bom gerente, que administre bem a casa de Deus, que é alguém que tem essa preocupação. Afinal de contas, irmãos, você lidar com a casa de Deus, é lidar com aquele projeto que não é seu. Você está lidando com aquilo que não é seu. E em nenhum momento será. Ele sempre será de Deus e você administra recursos que são da viúva. Você está administrando recursos que Deus distribuiu na mão de todos os irmãos e que agora eles depositam com fé diante do altar de Deus e Deus vai usar a sua mão para administrar isso daí. Não se engane. Deus não vai ter por inocente quem fizer isso de maneira que não seja movida pelo temor do Senhor. Então, ele precisa ser um bom dispenseiro de Deus, ele precisa estar habilitado para aquilo. Nós poderíamos dizer que nesse aspecto, esses homens cumprem aquilo que foi estabelecido pelos apóstolos como tendo sabedoria. Veja bem, homens de sabedoria, cheios do Espírito Santo e que têm uma boa reputação. E nesse aspecto final,
eu quero tratar da quarta característica de um presbítero bíblico, que é um homem experimentado na vida familiar. Alguém que tem uma boa família. E aqui Paulo coloca a família como uma régua, um modelo visível que nós possamos ter. Chegamos à última característica daqueles que são chamados ao presbiterato. Entre elas, estão diretamente ligadas, ou melhor, essas características estão diretamente ligadas. Por exemplo, esposo de uma só mulher. Ele diz isso tanto a Timóteo quanto a Tito. A ideia aqui original do texto, que o texto está dizendo na sua originalidade, é de alguém que depois de ser convertido, não tenha passado pelo divórcio e por um novo casamento. Depois de convertido, ele não tenha passado pelo divórcio e um novo casamento. Pastor, mas e a vida antes da conversão? Nosso passado ficou na cruz, irmãos. Graças a Deus, nosso passado foi todo perdoado. Todos nós temos dias lá atrás que se a gente pudesse apagar com borracha, eu falo que ia ter gente que ia voltar quase que nascer de novo, literalmente. Se a gente pudesse apagar os dias do passado, a gente ia 10 anos mais novo. Mas a gente não pode. Mas Cristo fez isso na cruz do Calvário. Então, os nossos pecados foram perdoados. Mas o que acontece? Para liderar na igreja do Senhor, é estabelecido um modelo, que ele seja esposo de uma só mulher. Eu sei que em muitas igrejas você não vai ver isso, irmãos. Aqui nós vamos observar isso do jeito que tem que ser, na estrita daquilo que diz a palavra de Deus. Pastor, mas tem pastores que já são casados de novo? Tem, não deveriam ser pastores. Eu sou muito claro e taxativo mesmo a dizer sobre isso. Ele é um homem de Deus, vai sair da igreja de maneira alguma. Aqui, irmão, seu irmão, você tem tanta área para servir na igreja, só que você não está mais habilitado para servir no pastorado, no presbiterato, na liderança da igreja. É só isso. Por quê? Porque você caiu em uma das áreas. É pecado imperdoável, não tem nada a ver isso. Ele simplesmente caiu em uma das áreas às quais ele é chamado para habilitação. Você vai ser chamado a aconselhar casamentos. Pastor, mas isso só depois de crente. Depois de crente, irmão, nosso passado ficou na cruz. Quem nós éramos antes de Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, fomos completamente restaurados no Senhor Jesus. E esse é um modelo estabelecido por Cristo. Inclusive, quando ele fala de casamento, ele fala lá em Efésios, Paulo fala, eu estou falando do casamento, mas para exemplificar a relação de Cristo com a igreja. O homem, e aqui o líder, ele é chamado a morrer pela sua esposa, como Cristo morreu pela igreja. Então, como que ele não cumpre esse chamado e ele pode liderar a igreja de Cristo? É mais ou menos como se Cristo falasse, esse povo é ruim demais, hein? Por esse aqui não vou morrer não, vão trocar de povo. E não foi o que Cristo fez. Cristo morreu por aquele povo mesmo. Você entende essa questão? Então, esposo de uma só mulher, que governe bem a própria casa. Pastor, eu não tenho esse problema. Não passei por isso, mas você olha a casa da pessoa, é um caos, né? Aqui as escrituras apontam para a importância de o presbítero ser experimentado na educação e no domínio dos seus filhos. A Tito, Paulo diz, alguém que tenha filhos crentes, não acusados de devassidão, não insubordinados, ou seja, alguém que aplique a doutrina cristã dentro do próprio lar. Eu creio que hoje nós precisamos chamar mais atenção para isso, irmãos. Às vezes nós olhamos a juventude e falamos, nossa, a juventude está perdida. Mas onde está o pai dessa juventude? Eles estão perdidos sozinhos? Quais orientações os pais têm dado para eles? Qual o investimento que tem feito na vida dos filhos além do dinheiro? Tem gente que só investe grana. Eu vou dizer, se você investir só dinheiro na vida do seu filho, você é capaz de perder o filho e a grana. Invista na espiritualidade do seu filho. Eu tenho falado continuamente, até aqui com os pais da nossa igreja, né? Às vezes eu sou até um pouco chato com os pais, mas eu tento ser chato com amor. É meio difícil? Mas eu tento ser chato com amor com os pais. Eu falo, filho, não deixe seu filho correr aqui. Tá? Uma que me atrapalha mesmo, tá? De verdade, eu falo de coração aberto. Quando eu vejo a criança correndo aqui, minha atenção já sai. Né? E outra, você precisa ensiná-lo a se comportar. Senta com você, ensina ele, ore com ele, conduza ele no culto. Meu filho não quer mais vir na igreja. Talvez você nunca ensinou ele a amar a igreja. Já parou para pensar nessa possibilidade? Às vezes você era o primeiro a matar culto na primeira oportunidade. Você ensinou para o seu filho que aquilo não era importante. Por que agora você está querendo cobrar dele? Então Paulo coloca o governo da casa como um padrão. Aqui os filhos não podem ser filhos que vivam em pecado. A ideia não é que são filhos impecáveis, viu, irmãos? As crianças, elas têm os seus pecados, suas dificuldades. E outras são crianças. Aqui usando um vocabulário agora mais novo,
né? Os filhos dos presbíteros não podem ser vida louca, sabe? Aquele doidão, né? Completamente desregrado, vida longe dos caminhos do Senhor. Filho do presbítero não é que vai sair do culto empinando de moto. Já tive uns doidinhos aqui que eu tive que chamar. Vem cá. Resenha, nós dois. Eu vindo para o culto. Não vou nem dizer que era um filho de presbítero, que hoje é presbítero. Eu vinha vindo para o culto, passou por mim com a moto assim. Vrum! Falei, rapaz. Cheguei no culto, encostei, vem cá, filho. É a última vez que você passa por mim com a moto, sim, tá? Não, pastor, não estava nem correndo. Estava correndo sim, eu estava correndo. Eu tenho que pedir perdão, eu já estava correndo. Você passou por mim correndo mais ainda. Falei, se você... Sabe aquele negócio? Se você fizer isso, eu vou contar para o seu pai. Ele, na época, ficou meio assim comigo. Falei, eu prefiro que você fique bravo comigo do que fazer o seu velório. Eu vou ficar muito mais feliz com você bicudo comigo do que eu chorando lá no seu velório. Não faça mais isso. Vou falar com seu pai. Pelo menos a minha ele não ultrapassou mais. Acho que quando viu o carro, falou, deixa eu dar uma maneirada, segurar aqui. Irmãos, pastor, isso é duro demais. Não é, irmãos, são os nossos filhos. Não é o filho do outro. Não se engane, nossos filhos fazem essas atrapalhadas também longe da gente. Não se engane. Pastor, mas nossos filhos são pecadores, irmãos. Mas eles não podem ser largados no seu próprio pecado. Você entende isso? Não é que o seu filho não possa errar. É que você não pode abandonar o seu filho no erro. Você vai instruí-lo nos caminhos do Senhor. A Timóteo, Paulo acrescenta, 1 Timóteo 3, 4 e 5, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como vai cuidar da igreja de Deus? Se você não sabe disciplinar o seu filho, ensinar as doutrinas, básicas para o seu filho, como é que você vai cuidar da igreja de Deus? Só uma digressão, esse que eu chamei a atenção de moto, o pai era um presbítero fiel, educou nos caminhos do Senhor, hoje ele já é presbítero com a gente, estamos na firma, né? Depois você tenta descobrir quem é, né? Pais que educaram os filhos do caminho do Senhor, hoje nós temos filhos aí que são diáconos, e a gente diz que já deu trabalho para os diáconos, né? Esses filhos que são diáconos hoje também. Irmãos, veja bem, quando nós instruímos nos caminhos do Senhor, na disciplina do Senhor, o Senhor guarda o coração. Você pode ter confiança nisso. Ele guarda o coração. Deus vai fazer o que você não pode fazer. Você só pode falar. Deus entra no coração. Ele penetra o coração. Lembra de Hebreus? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. Ela é capaz de dividir juntas e medulas e de discernir os intentos do coração. Ensina na palavra. Hospitaleiro. A hospitalidade, irmãos, é algo que precisa chamar a atenção na vida de um presbítero. Ela é um contraponto da ganância. O presbítero deve ser alguém doador, que esteja disposto a oferecer sua própria casa, com generosidade, bondade. A hospitalidade tem a ver com abrir mão em favor do outro. Às vezes você tem aquele bifinho que você guardou para o domingo, vai receber o irmão em casa, a semana inteira comendo ovo agora, né? Porque aquele que você tinha guardado, você vai compartilhar do que você tem, vai compartilhar da sua casa, vai compartilhar do seu ambiente, vai compartilhar da sua vida. Isso cumpre o aspecto estabelecido como ter uma boa reputação. Presbíteros são homens de Deus, levantados por Cristo na sua igreja, para servir a igreja na administração e na condução na palavra. A minha oração é que nós olhemos assim e elejamos presbíteros para a glória do nome do Salvador da igreja. Amém? Quero orar com você. Feche seus olhos. Senhor, nós exaltamos o Teu nome porque o Senhor nos tem dado essa graça de termos líderes na igreja que possam Te servir com amor, com dedicação, homens chamados ao presbiterato, chamados ao diaconato, que vão edificar o Teu povo. O que eu quero lhe pedir, Deus, é que em Cristo o Senhor nos dê sabedoria para identificar esses homens. E que esses homens, Deus, sintam-se sempre habilitados, movidos pelo Teu Espírito Santo. Que eles entendam que esse chamado que o Senhor coloca nos seus corações é um chamado de crescimento espiritual, é um chamado de ser visto na tua casa, é um chamado cuja paga vem das tuas próprias mãos, Senhor. E que o Senhor, Deus, continue nos abençoando na igreja, nesse caminhar para a glória de Cristo Jesus. Amém e amém.
Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos